jogássemos aos truques de magia com as nossas cartas, era baralhar e sair a mesma carta. É que o PS promete reconfirmar a lei da habitação, apesar das críticas e dos recados, e não são poucos, do Presidente da República. Juntamos 3 dos nossos 4 ases nesta edição especial do Fora do Baralho: a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria e o Jorge Fernandes. O João Marcos de Almeida estará connosco na sexta-feira, à hora habitual, ao meio-dia. Começando aqui por ti, Jorge Fernandes, nosso as de copas. Na tua análise de politólogo, a quem é que vai sair o as no final de contas, neste jogo de tabuleiro que é bastante difícil e demorado, este jogo da habitação? Vai sair a Marcelo Rebelo de Sousa ou a António Costa? Eu estou a ver aí uma carta de ouros. António Costa, sem nenhuma dúvida. António Costa tem uma coisa a favor dele, que é o facto dos portugueses serem, enfim, na generalidade, eleitores muito pouco exigentes. Se os portugueses fossem eleitores exigentes, António Costa não seria primeiro-ministro. E, portanto, aliás, vimos isso quando foi confrontado nas últimas eleições com a ausência de crescimento económico, com as dificuldades crescentes que os portugueses têm, etc, etc. António Costa simplesmente remeteu para a história, uma frase que entrou para a história. Ele simplesmente remeteu para a história explica, e portanto ele não tem que prestar contas a ninguém. E no final das contas, no fim, nós estamos em agosto, as pessoas estão entre a praia e a piscina, está calor, enfim, a maior parte das pessoas terá um entendimento relativamente, enfim, remoto do que é exatamente isto de um veto político do Presidente da República, perceberá que o Presidente da República não está de acordo com as medidas que o Governo está a tomar, mas no final das contas António Costa tem a maioria suficiente para impor aquilo que considera ser a sua vontade. Quando os resultados ou a ausência deles chegarem, muito provavelmente António Costa ou já não será primeiro-ministro, ou então será muito difícil para a maioria dos eleitores estabelecer uma relação de causalidade entre aquilo que António Costa fez ou deixou de fazer, ou os eventuais erros que estão neste pacote. Na minha opinião, aliás, já discutimos isso noutros foras do baralho, na altura da proposta do Governo. É um pacote, no fundamental, inócuo, isto é vazio, isto é, não terá grande, dada a complexidade, não só legal, a complexidade de muitas das medidas, a burocracia envolvida, etc., o mais provável é que este pacote acabe por não ter nenhum efeito, o que é mau, porque Portugal está claramente a viver uma crise de habitação fortíssima. Os portugueses, provavelmente neste momento, a habitação, juntamente com a inflação, é a maior preocupação dos eleitores, e este pacote simplesmente não trará nada de... Não prejudicará, na minha opinião, mas também não trará grandes novidades, nem grandes mexidas, mas António Costa no final ganha porque, e aqui termino, enfim, no final das contas, consegue que as suas preferências políticas sejam aprovadas, porque tem a maioria absoluta no Parlamento, e em segundo lugar os portugueses não querem, quer dizer, já demonstraram que a prestação de contas não é um forte dos eleitores no momento da ida às urnas, portanto, no final das contas, ouros para António Costa. Quem também tem aqui ouros é a Susana Peralta, mas para um ausente deste pacote mais habitação e do debate, Susana. Pois, é um ausente que eu já assinalei várias vezes e que de facto continua ausente, nunca esteve no debate nas propostas do Governo, na proposta que esteve em consulta pública, e que Marcelo, que está muitíssimo bem na argumentação contra o pacote mais habitação, também não chama a atenção para esses ausentes, que são os benefícios fiscais que são dados a segmentos do mercado que têm o potencial de encarecer as casas. Vamos lá ver uma coisa, para mim parece-me evidente que o problema da habitação não se resolve apenas com políticas do lado da procura, também se resolve com políticas do lado da oferta. Mas não deixa de ser extraordinário que nós tenhamos os benefícios fiscais a residentes fiscais não habituais, que, tendo em conta, por exemplo, as estatísticas, aquilo que nós sabemos do preço pago por metro quadrado em Lisboa por compradores não residentes versus residentes, embora não coincida exatamente, portanto, com um comprador não residente, não é a mesma coisa do que um residente fiscal não habitual, mas enfim, nós sabemos que há de facto uma procura estrangeira que encarece o preço das casas. Não vou aqui dizer que essas pessoas não são bem-vindas a Lisboa, porque são muito bem-vindas. Outra coisa é nós darmos um benefício fiscal que até do ponto de vista económico pode estar a ser diretamente transferido no preço da casa. Portanto, as pessoas, o facto de os impostos que não vêm para cá pagar, pelo menos para aqueles que viriam para cá na mesma,
podem estar a transferir uma parte desse benefício fiscal para o preço das casas. E depois também os benefícios fiscais muitíssimo generosos aos fundos de investimento imobiliário, sem qualquer contrapartida, sem nós nunca lhes termos perguntado em que segmento é que estão a construir e quando a evidência que há, anedótica, como é óbvio, não sistematizada, mostra que elas também estão a construir para um segmento bastante elevado do mercado. E isso eu acho, pronto, eu queria oferecer esses ouros, ou deixar aqui explícitos esses ouros, é essa espécie de cave de Alibaba escondida desses nichos de mercado a quem nós continuamos a pagar para encarecerem as casas. E olhando aqui, Susana, já agora para a argumentação de Marcelo Rebelo de Sousa, da que estavas a falar, diz o Presidente da República que esta solução é manifestamente insuficiente deste programa, não há uma base de apoio nacional. Ao insistir no mesmo diploma, a partida vai ser reaprovado como está, sem sequer tentar negociar com o PSD, e o PSD mostrou-se disponível, não pode vir aqui a sair o tiro pela culatra ao PS se daqui a 2 anos se provar que esta estratégia falhou? Isto é completamente ridículo não procurar envolver pelo menos o PSD neste debate, porque o investimento em habitação é por natureza um investimento a prazo, quer dizer, não se constroem casas, não basta estalar os dedos para aparecerem casas por essas cidades do país. Depois havia no pacote Mais Habitação várias alterações que eram estruturais, como as questões do licenciamento, etc. Portanto, fazer isto sem falar com o maior partido da oposição, sem falar e sobretudo com este ato de hostilidade, não é? Depois entre o não falar e esta coisa de realmente fazer algo de completamente contrário, há uma gradação, e portanto eu acho acho isto tudo completamente irresponsável. Mas aí, enfim, o Jorge já disse anteriormente que ele acha que quem vai ganhar com isto é o António Costa, porque o eleitorado é pouco exigente. Agora, este pacote Mais Habitação, como é óbvio, é tão intrincado, é um popurrí tão grande de disparar em todas as direções, sair claramente, como diz o Presidente, por exemplo, onde o Estado de facto podia fazer a diferença, era a construir casas de uma forma que se visse, mas como não vai em nenhuma direção de maneira que se veja, lá está, e depois dispara em todas as direções umas coisas que não se sabe muito bem para que é que servem, porque a própria Ministra na altura tinha dito, também não conseguia quantificar os objetivos, portanto é óbvio que isto, enfim, se o eleitorado fosse mais exigente, provavelmente poderia virar-se contra Costa, mas aparentemente nem sequer essa análise do Jorge. E já que falas no eleitorado, Luís Aguiar Conraria, no meio deste braço de ferro, não só com o PSD, mas com os outros partidos e com o próprio Presidente da República, como é que fica aqui quem está a sentir na pele esta crise da habitação? A lei foi aprovada pelo Parlamento há meio ano, com esta devolução ao Parlamento mais vai atrasar, mas Marcelo Rebelo de Sousa diz que não há drama se o PS reconfirmar. Agora, quem vive numa situação complicada a nível de habitação, que penso que terá a sensação de que estão a gozar com ela, quer dizer, mas aqui é tudo, quer dizer, não só este veto que há, quer dizer, eu tal como a Susana li o veto de Marcelo Rebelo de Sousa e pareceu muito bem fundamentado, acho que ele fundamentou muito bem. E usou argumentos racionais e lógicos do ponto de vista económico, portanto, isso para mim não está em causa. Mas a parte política, quer dizer, ele sabe que está a vetar para nada e sabe que ele não foi eleito para ser Primeiro-Ministro. E acho que neste momento ele começa a querer ser Primeiro-Ministro e não é essa a função dele. E, portanto, os portugueses podem achar que estão, ou as pessoas que estão em dificuldades podem ter a sensação de que estão a gozar com elas e que estão a atrasar o pacote, mas a verdade é que a gozar com elas também já estiveram há 6 meses quando aprovaram este pacote, que essencialmente é inútil, e inútil pelos motivos que estão enunciados no veto, a bem dizer, quer dizer, mesmo assim, mesmo apesar da Susana ter sido bastante crítica, eu acho que ainda... acho que se pode ir um bocadinho mais longe ainda, quer dizer, eu acho que não há claramente um diagnóstico, ainda feito, não há um diagnóstico que seja claro. Eu, por acaso, estou um bocado como a Susana, mas é sem ter a certeza, que é, eu acho que, muito possivelmente, a explicação para esta subida dos preços das casas em algumas áreas urbanas, como Lisboa e Porto, se deverá à procura estrangeira. E se for esse o caso, grande parte do pacote não serve para nada, porque não lida com isso. Se tiver alguma coisa a ver com o alojamento local,
Pronto, aí o pacote fará alguma coisa, mas não sei, aí também, cá está, faltam dados. Mas tirando isso, não há ali nada, quer dizer, é um bocado como o Marcelo Rebelo de Sousa dizia, que não há um lado de aumento da oferta do Estado, decisivo, pelo menos nada que se veja, e ao mesmo tempo, quando se fala naquelas medidas como arrendamentos coercivos e mesmo a questão do alojamento local e congelamento das rendas, se está a afastar privados. Porque, obviamente, se está a diminuir a rentabilidade do investimento imobiliário e, portanto, as pessoas ficam menos interessadas em construir e em comprar novas habitações. Portanto, eu acho que as pessoas têm motivos para se sentir gozadas ou pelo menos chateadas, mas é tudo. É com o veto, mas também com o início, com o que se passou há 6 meses e com a forma como a discussão decorreu e mesmo com as palavras da Ministra. Quer dizer, toda a gente está contra o pacote de habitação. Eu não vi ninguém que não fosse uma para-chique do Partido Socialista ou do Governo elogiar o pacote de habitação. E agora a Ministra vem dizer que é o consenso mais alargado possível. Até mesmo estão a gozar, não é? São declarações da Ministra, consenso mais amplo é impossível, está todo o país a trabalhar nas por amor de Deus, locais da habitação, são as palavras. Por amor de Deus, eu não vi ninguém, houve alguém que não fosse um para-chique do PS ou do Governo a elogiar o pacote? É o consenso mais alargado possível, tendo em conta a posição irredutível dela, não é? E por isso ela conseguiu, de facto, foi o consenso do grupo parlamentar que o PS controla. Fantástico. Eu até duvido desses, mas pronto. Luís, falavas há pouco do congelamento definitivo das rendas, tens aí uma carta de espadas a propósito disto, estamos a falar das rendas pré-1990 e a tua carta de espadas aqui também está dirigida ao próprio Presidente da República. Eu quando estava, há bocado quando eu falei no congelamento das rendas, não era nesse. Estava a falar daqueles aumentos que estão limitados a 2% e tal. Sim, era desse que estava a falar. Aquele travão às rendas. Mas, e esse de facto acho que pode assustar os privados. O caso que eu agora vou falar, que é o caso das rendas que estão congeladas desde 1990, neste momento já não há muitas. Quer dizer, eu acho que o impacto no mercado será relativamente pequeno. Mas estamos a falar de uma situação tão iníqua, tão absurda, que essa sim se calhar é inconstitucional. E por isso aí vão as minhas espadas para Marcelo Rebelo de Sousa por não ter falado no assunto. Ora, isto é o quê? Portanto, desde que Cavaco Silva tentou liberalizar o mercado do arrendamento, que ficaram aquelas rendas aqueles contratos que existiam até 1990 ficaram congelados. Depois houve umas atualizações com a Lei Cristas, mas a Lei Cristas depois criava exceções ou criava prazos de transição para estas rendas que vêm de antes de 1990, prazos que depois foram prorrogados pelos governos seguintes e agora foi tornado definitivo. E nós estamos neste momento numa situação em que temos algumas milhares de casas e alguns milhares de senhorios a fazer o papel da segurança social, que é ter rendas absurdamente baixas em casas que valem muito mais e sem ter qualquer benefício com isso. Quer dizer, pelo contrário, têm de pagar IRS, IMI e tudo. Por exemplo, neste pacote há isenções de IRS para quem faz aqueles contratos de mais de 5 anos, tem reduções de IRS e reduções de IMI, há todo esse género de incentivos. Mas para aqueles que têm as rendas congeladas desde 1990, com rendas absurdamente baixas, não há nada, apenas há uma promessa de que se irá pensar no assunto. E é um assunto, isto é demasiado vago para poder ficar assim, porque estas pessoas estão mesmo a ser prejudicadas e estão a fazer o papel da segurança social, estão a ter prejuízos enormes para subsidiar o arrendamento de pessoas que muitas vezes não são necessitadas. Porque depois as regras se aplicam ao congelamento daquelas rendas, as pessoas são consideradas de baixo rendimento, pessoas com rendimentos de 3 mil e tal euros, 4 mil euros por mês. E são consideradas de baixo rendimento para o efeito daquelas regras. Portanto, é uma coisa perfeitamente absurda, iníqua, e que não faz sentido. Aliás, já quando António Costa era Ministro da Administração Interna, cá está mais uma vez a falta de exigência dos portugueses, já quando ele foi Ministro da Administração Interna, ele anunciou o objetivo de atualizar essas rendas, pondo o Estado a pagar o diferencial das rendas das pessoas que não pudessem pagar. Isto é do tempo de António Costa, Ministro da Administração Interna. Portanto, isto é ainda antes de ser Primeiro-Ministro, bastante antes. E nada, não é? E nada. Agora ficamos com uma promessa perfeitamente vã, que é que vão pensar numa forma de compensar as pessoas. Isto será inconstitucional. Isto é tão iníquo e viola o princípio da confiança do Estado
que isto possivelmente é inconstitucional. E por isso tens aqui essa carta de espadas. Jorge Fernandes, ouvimos aqui a Ministra da Habitação, a reação foi mesmo há pouco, a dizer que lá está, não há uma bala de prata para estes problemas da habitação, e a responder ao PSD. O PSD disse a António Costa para não cair num crime político e que deveria rasgar este diploma e voltar à estaca zero, negociar com o PSD, mas como ouvimos isso não vai acontecer. Como é que o PSD pode capitalizar isto agora, tendo em conta que no fundo tem aqui Marcelo Rebelo de Sousa também um pouco ao lado do partido? É difícil que o PSD capitalizar nisto no imediato, porque estas medidas, para o bem e para o mal, são medidas que demoram imenso tempo a fazer efeito. Quer dizer, por um lado, não será rapidamente evidente a ausência de benefícios deste programa, digamos assim, mas também os potenciais benefícios não serão rápidos e, portanto, o PSD terá muita dificuldade em capitalizar com isto. Eventualmente, se o PSD se substituir ao Presidente da República e fizer um pedido de fiscalização da constitucionalidade e, caso o Tribunal Constitucional dê razão ao PSD, ao litigante, e obrigue, no fundo, o Governo, e aí o Governo não tem mesmo hipótese, a fazer marcha atrás, aí sim será claramente uma vitória política do PSD, especialmente depois do Presidente da República, no fundo, apesar de não ter chamado a atenção para as questões da constitucionalidade, e foi interessante hoje como a Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, se agarrou claramente e disse, bem, havia umas dúvidas de constitucionalidade que estão completamente eliminadas porque Marcelo Rebelo de Sousa, que é um grande constitucionalista, não levantou qualquer questão. Quer dizer, independentemente da qualidade de Marcelo Rebelo de Sousa como constitucionalista, o meio do Tribunal Constitucional fica pendente de 13 juízes que cada um deles terá a sua opinião sobre a constitucionalidade destas medidas. E lá está o problema de tudo isto, e voltando àquilo que o Luís e a Susana estão a dizer, o problema de tudo isto é que, mais uma vez, andamos um bocadinho perdidos nestes jogos palacianos, em que Marcelo faz uma coisa que, objetivamente, ele sabia, quis marcar uma posição política, fê-lo, eventualmente o PSD ou o Chega já anunciou formalmente que vai tentar arranjar apoio no Parlamento para um pedido de constitucionalidade, o Tribunal Constitucional, eventualmente, fará cair uma parte disto. E no meio de tudo isto estão os portugueses que precisam desesperadamente de resolver, e em muitos casos, jovens, pessoas de classe média-baixa que têm grandes dificuldades em pagar a casa, e realmente, no meio deste contexto todo, o Governo, que é quem compete governar, parece estar preocupado com tudo, menos com resolver os problemas reais das pessoas. E isto para mim é que é preocupante. Portanto, temos aqui o Jorge Fernandes a falar aqui desta questão da fiscalização sucessiva. Lá está, Marcelo Rebelo de Sousa acabou por afastar problemas de constitucionalidade, mas ainda há essa possibilidade de os partidos pedirem que o Tribunal Constitucional se pronuncie. Susana Peralta... Mas, posso? Sim. Mas eu aí, pelo menos nos assuntos que se falavam, que era o do alojamento local, a questão do alojamento local e a questão do arrendamento coercivo, eu de facto concordo com o Marcelo Rebelo de Sousa. Nesses pontos eu concordo com ele. De facto, aquilo ficou tão mitigado e na verdade, tão impossível de implementar. Por exemplo, o caso do arrendamento forçado é uma lei que não serve absolutamente para nada. Não vai, se houver nos próximos 5 anos, será muito. E será mais um do que aquilo que eu espero que aconteça. Portanto, de facto, aquilo ficou tão mitigado que eu duvido que haja ali qualquer problema de constitucionalidade. Porque o direito à propriedade privada é um direito constitucional, mas o direito à habitação também é, não é? Portanto, claramente não parece que viole ali a Constituição. Já o outro de que eu falei há bocado, eu gostaria de ouvir os partidos a falar nisso, mas ninguém fala nisso. Tirando a Fernanda Câncio, que já escreveu vários artigos sobre o assunto. Susana Peralta, estiveste agora um pouco caladinha, estavas aí com uma lupa a analisar este baralho todo do governo. Sim, é uma lupa para a Ministra Marina Gonçalves, porque da mesma forma como ela agora diz que este foi o consenso mais alargado possível, nós já aqui criticámos essa ideia, não é? Mas, na verdade, isto está de acordo com os objetivos que ela tinha expressado na altura numa entrevista ao Daniel Oliveira, no podcast Perguntar Não Ofende, quando ela disse que nunca dava números e tal, porque o objetivo é chegar a toda a gente que precisa de uma resposta neste momento.
E depois, poucos segundos à frente, voltou a dizer: a nossa ambição é enorme, é chegar a toda a gente que carece de uma resposta e hoje não a tem. Portanto, de facto, uma ministra que achava que com este pacote chegava a toda a gente, é perfeitamente natural que também diga que tem o consenso mais alargado possível. Ela vê a realidade através de uma lupa e através dessa lupa tudo lhe parece muito maior do que é. Eu queria só dar mais uma nota relativamente à questão do diagnóstico que o Luís levantou e com a qual eu concordo completamente. Vamos lá ver uma coisa. Nós sabemos que há problemas do lado da procura, há estrangulamentos grandes do lado da oferta no mercado de habitação. Eu gostava de saber uma coisa muito simples. Quantos processos é que estão em vias de licenciamento, designadamente nas zonas de maior pressão imobiliária, nas grandes cidades e, enfim, na costa, no litoral, e que estão em atraso e de quanto tempo? Ou seja, eu queria que o Governo me dissesse quantos processos é que estão em atraso e quantos é que estão em atraso há 3 meses, quantos é que estão há 6 meses, quantos é que estão há 1 ano e mais do que 1 ano, por exemplo. E no fundo, qual é a dimensão desse atraso? São moradias unifamiliares, são prédios onde cabem 20 famílias? Eu gostava mesmo de saber isso. Nem esse número nós sabemos e, portanto, isso mostra a dimensão quase delirante de estarmos a intervir num mercado do qual não sabemos quase nada. Olha, podem aprender com Braga, que aqui continua-se a construir imenso. É verdade, aqui é bastante a procura que vem penso dos brasileiros que vieram para cá nos últimos anos. Isto respondeu, está-se a construir imenso aqui em Braga. E como é que tem sido a evolução do preço aí, por acaso? Também era um tema... Tem aumentado, mas não da forma como eu ouço nas notícias. Portanto, claro. Nunca fiz um estudo a sério para comparar, mas sim, mas acho que é mais moderado do que nas outras cidades. E nós temos notícias mesmo agora aqui à porta. Quanto ao painel do Fora do Baralho, vai estar reunido, os 4 ases vão estar reunidos comigo na sexta-feira ao meio-dia, como sempre. Obrigada por esta edição especial 3 ases e até lá.